Meus amigos, o tempo está passando, não é verdade? O tempo está passando rápido demais. O apóstolo Paulo, sempre muito inspirado pelo Espírito Santo, envia uma carta à igreja de Filipos com a intenção de colocar esta igreja que estava em ascensão e um crescimento a buscar um alvo, buscar um objetivo. Acredito eu que as pessoas que não têm um alvo, que não têm um objetivo, que não se esforçam para chegar a algum lugar, elas estão vivendo a uma expressão dita no meio das pessoas, a Deus dará, esperando as coisas cair do céu. Triste é para a pessoa, triste é para o ser humano que não consegue perceber que os dias estão passando tão rápido para você ficar bravo, para você ficar... Não sei se você já ouviu essa expressão, é a expressão dos meus amigos aqui, dos gaúchos aí, né? De picuinha, né? Ficar de picuinha, ficar de, sabe, tem um dito também antigamente, escutava falar muito de lero-lero. Porque os dias estão passando muito rápido e nós muitas vezes apegados ao nosso passado, apegados às coisas que foram, olhando para aquilo que nós talvez não alcançamos, aquilo que nós almejávamos no tempo presente, aliás, no tempo passado, e o tempo presente e o tempo atual, os dias de hoje, estão frustrados. Você acorda triste, você acorda com raiva do mundo, você acorda com raiva do cachorro, do papagaio, do gato, você acorda com raiva de todo mundo. E as pessoas que se virem, né? As pessoas que se virem para entender o que você está pensando. Os dias são tão corridos e tão rápidos para a nossa vida que nós temos que nos aperceber, nós temos que estar atentos. A Bíblia chega a falar que chegará o dia quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, será como naquele piscar de olhos. Lembrando que Noé, a Bíblia fala, olhando, fazendo referência ao tempo de Noé, que casavam, davam-se em casamento. Eles tinham uma vida normal, vivendo, festejando, época festiva essa no Brasil, né? Época de final de ano, é uma época festiva, uma época que as pessoas saem para comprar e fazem isso e fazem aquilo, uns se perdem, outros se desviam, misericórdia. Quanta coisa acontece nesses dias. Aí começa um novo ano, né? Aquela velha canção que já é velha demais, já, né? O ano termina e nasce outra vez. Você passa ano, vem Natal, vem Ano Novo, vem dias e você continua a mesma pessoa, você não mudou. Você continua aprisionado no seu passado. Você continua aprisionado no que não deu certo. E eu posso garantir para você que enquanto você não conseguir colocar um alvo, um objetivo adiante de você, você não vai sair do zero. Você não vai sair, você não vai conseguir voltar a viver uma vida de paz ou uma vida com um objetivo, porque vida sem objetivo é uma vida sem vontade, é uma vida desanimada. Então nós precisamos nos animar e nos alegrar no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, gente, olha, ninguém é perfeito, muito menos eu. Eu quero começar com você a leitura. Está dando retorno da minha voz aqui dentro. A minha voz está vindo aqui dentro. Tem que cortar a minha voz aqui da parte interna, senão está reverberando. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 13. 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu te chamar a atenção. O apóstolo Paulo, ele fala sobre ele mesmo. Ele está dizendo assim, olha gente, eu mesmo aprisionado, essa carta foi enviada direto de uma prisão, porque ele estava preso, passando por um período difícil. Quando o pregador, quando você quer viver a palavra, que você quer realmente cumprir o evangelho, vão vir prisões. Eu vou dizer para você, pastoreando, sei eu dizer para você com todas as letras que muitas vezes, ainda que não seja uma prisão física, nós temos prisões, dificuldades.
Como o próprio Davi disse um dia: Senhor, cordéis de morte me cercaram, os inimigos estão se levantando. A pregação parece que já não flui mais nos corações, as pessoas já não creem. Mas o Paulo fala: olha, gente, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que, para mim, eu não acho que eu sou melhor do que vocês. Eu aqui, o pastor, trazendo o recado, trazendo a palavra com muito amor, entendendo a necessidade de pregar o evangelho e também compreendendo a responsabilidade que tem em falar a verdade para você. Estas são as palavras que fazem com que o Paulo diga: gente, olha, eu não acho que sou melhor que vocês. Até na leitura do livro dos Coríntios, você consegue encontrar também o Paulo descrevendo. Ele fala assim: olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer, mas o mal, que é aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Um homem que andou com Deus, que viveu em perfeição diante do Senhor, reconhece que precisa melhorar. Então veja que os tempos são tão rápidos e muitas vezes abreviados que nós nem percebemos que estamos deixando a nossa vida de lado. E aqui diz o Senhor, pela boca do Paulo, ele fala: gente, eu faço uma coisa, eu estou esquecendo o meu passado. Pense nas palavras do Paulo e vamos tentar, de forma rápida, singela, simples, lembrar da vida do Paulo. O Paulo, ele era um fariseu. No entanto, que ele mesmo, em uma passagem, ele chega a dizer assim: olha, eu sou fariseu de fariseus, judeu de judeus, romano dos romanos. Ele está dizendo: eu tive conhecimento de todos, sou cidadão romano, mas fui judeu, fui fariseu e fui mestre. Quer dizer, ele não foi qualquer um, ele foi uma pessoa muito envolvida, muito conhecida pela religião. Ele ajudou e interpretando nós a leitura do livro de Atos capítulo 6, você vê que o apóstolo Paulo incitou as pessoas a apedrejarem o primeiro mártir, que foi o Estevão. Homem que apedrejava pessoas, homem que fazia mal para os outros, homem que quando encontrasse um cristão, ele mandaria prender para que pudesse açoitá-los em praça pública, para que fossem zombados os evangélicos. Os cristãos natos, verdadeiros, puros, pessoas que realmente têm a pureza da singeleza do evangelho, que não olham com olhares altivos nem orgulhosos. Mas era isso que o Paulo fazia, ele matava, ele tirava a vida das pessoas. No entanto, que ele tinha uma carta do rei, dizendo: pode passar o rodo, pode passar onde você encontrar crente, pode prender e matar, eu te dou a liberdade, a legalidade disso. Homem esse que foi um homem tão mau, que quando está indo ao caminho de Damasco, a intenção de encontrar mais cristãos para prender, para matar, para açoitar, para zombar, ele encontra então o Senhor Jesus e bateu de frente com ele. Aquele que bate de frente com Jesus será esmiuçado. Sabe o que é ser esmiuçado? Vai virar pó, vai desintegrar. Bater de frente com Jesus é a pior coisa que você faz. Quando você entende Deus falando com você, você vai bater de frente, você vai ser esmiuçado, você vai sofrer. Só que o apóstolo Paulo diz: olha, eu fui um homem mau, fui um homem que não guardou e não reteu a palavra, fui uma pessoa que fui dura, fui um homem severo que diz respeito à lei, mas hoje eu estou prosseguindo para um alvo. Ele deixou o passado. Digo isso para você que é ex-presidiário, você que tem uma ex-mulher, um ex-marido, que não consegue viver mais. O que passou não pode, minha mãe falava isso quando criança: águas passadas não movem os moinhos. O que o moinho girou, a água foi embora. Só pode girar o moinho, a água que está vindo aqui passou, não gira mais. Mas infelizmente tem gente que está fazendo o reverb, ela está voltando aonde ela não devia. A pessoa era orgulhosa, era uma pessoa vaidosa, quando se diz respeito aos cuidados de que só ela tem mérito, os demais não têm. Veja que o Paulo fala: eu estou prosseguindo para um alvo. E ele deixa bem claro, e acho muito importante você guardar isso, ele fala: eu faço isso. Ele não está dizendo que é para mim ou para você fazer, faça isso. Não, ele disse: eu faço. Porque ele reconheceu que os tempos da vida dele são tão rápidos
que ele não pode deixar o que passou tentar impedir o presente. Ele começa a dizer, peraí, vamos trazer para os dias atuais? O ano, né, praticamente está terminando. Estamos aqui hoje, para quem assiste ao vivo aqui na TV, no Facebook, hoje é dia 12 de dezembro de 2022, 12/12 de 2022. Quem imaginaria, começando o ano, né, com expectativas, né? Quantas expectativas, quem pensava que o Brasil ia ganhar a Copa, o Brasil perdeu, né? Quanta coisa aconteceu esse ano, quanta coisa você pensou que seria e não foi. E se você ficar com esse pensamento, você vai começar outro ano com a mesma ideia que vai acontecer, mas não vai, porque você continua estagnado, parado no teu passado. Agora, o Paulo fala, eu faço. Ele está dizendo com toda certeza, ele está aplicando aquilo que eu e você temos que fazer. Eu escolho fazer isso aqui, eu vou esquecer o passado. Esquecer o passado e não deixar que ele volte a mandar em você. Deixa eu até falar uma coisa, você não vai perder a memória. Você não vai fazer como se nada tivesse acontecido. Mas o Paulo encara os dias atuais com a importância e a relevância muito maior do que o que passou. Porque enquanto você fica pensando na maldade que te fizeram, pastor, me traíram, me enganaram, me excluíram, me fizeram maldade, me tentaram me prejudicar. Enquanto você ficar ligado nisso, você não consegue tirar os seus olhos do chão, que você está olhando para o chão, desanimado, você não consegue olhar para um alvo, você não consegue levantar a tua cabeça. Salmo 121, a Bíblia fala, olhai para os montes, porque de lá virá o seu socorro, olhai para o alto, nosso socorro vem para o céu. O Paulo disse à igreja de Colosso, aos colossenses, dizendo, olha para o alto, olha para cima, porque de lá virá o seu socorro. Olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Continue ligado seu pensamento em Deus. Por isso Paulo fala, eu estou fazendo isso, eu quero viver. Eu não quero mais lutar contra a vida, eu quero lutar em favor da vida, eu quero melhorar. Quero deixar o mau homem que eu fui, a mal mulher que a senhora foi, a mal esposa que a senhora foi, ou a má esposa que a senhora foi, ou o mau marido que o senhor foi, um mau pai, uma má mãe, né? Uma pessoa que foi um mau filho. Eu fui uma pessoa ruim, mas hoje eu esqueço disso porque o meu alvo está lá na frente. E qual que é o maior alvo, o maior objetivo de um cristão? É ser salvo. Ele diz, olha, eu quero continuar focado no alvo, eu vou ser salvo. Apesar de ter vivido tanta coisa ruim, tanta dificuldade que eu passei, por mais que eu errei muito em minha vida, eu continuo com um objetivo, eu continuo tendo um alvo. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão passando uma tremenda dificuldade, porque não conseguem deixar o passado. E outra coisa, o passado muitas vezes está impedindo você de começar a lutar. Eu até quero fazer o seguinte, eu queria colocar na tela para as pessoas um versículo de Provérbios 19, versículo 15. Só que eu queria colocar a versão KJA, que é a King James atualizada. Quando achar, pode pôr na tela. Provérbios, capítulo 19, versículo 15. Provérbios 19, 15. Quando encontrarem ali a tradução KJA, que é a tradução King James atualizada, Rei James atualizada. Quando encontrarem, vão colocar. Achou? Pode pôr em tela cheia. Isso, obrigado. A indolência conduz a um sono profundo. E o preguiçoso passa fome. O que é a indolência, gente? A indolência é quando você está vendo as coisas cada dia pior, você está vendo teu casamento acabar, você está vendo a sua vida, sua família cada dia mais ser abatida, seus filhos desanimados, você está vendo que o teu trabalho cada dia está mais difícil de sustentar essa empresa, cada dia mais difícil de você ir para o seu local de trabalho, as pessoas que você trabalha não está fácil. Só que você está indolente. O que é o indolente? É a pessoa que pouco se importa. Está vendo a situação difícil, mas não faz nada. Jesus, certa vez, você deve se lembrar bem,
você bom conhecedor da palavra, aqui no programa Hora da Graça já falei várias vezes com vocês sobre o dia que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco com os seus discípulos atravessando a margem e quando veio uma tempestade muito forte, Jesus estava dormindo. E esse sono de Jesus reverberou no coração dos discípulos como se Jesus não se importasse. E às vezes você está assim, achando que o Senhor não se importa com você, achando que o Senhor não quer abençoar você, que Deus não vai ouvir você por causa da pessoa que você foi no passado. Tira isso da tua consciência, tira isso da tua mente. Se você pensa isso, tira isso de você. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, que você deixou seus pecados, o Senhor está trabalhando para você conseguir chegar ao alvo, à sua salvação. E Jesus dormindo dentro do barco, nesse sono profundo que ele tinha, os discípulos despertam ele. Ele acorda com confiança, abre a boca e fala: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, e acabou, e houve bonança. E eu acredito que talvez você consiga compreender que a pessoa indolente é a pessoa que está dormindo enquanto tudo está caindo à volta dela, só que ela não faz nada. O indolente é a pessoa que sabe que quando ela orar, Deus não vai poder responder. Por quê? Porque Jesus recebeu resposta porque ele confiava que a hora que ele orasse, a tempestade ia acabar. E ele então desperta, repreende a tempestade acaba. Mas esse sono de Jesus é um sono de indolência? Não. O sono de Jesus é um sono de confiança. Ele confia, ele sabe que Deus está com ele. Então, quando ele abre a boca, Deus responde. Agora, vocês se lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele estava também dormindo um profundo sono no fundo do barco, porém ele dormia de forma indolente. Ele estava fugindo do Senhor. Ele queria deixar o passado para trás, encarar o futuro, mas sem resolver as coisas do passado. Tinha coisas que ele tinha que resolver, ele estava fugindo de Deus. Ele era um indolente, dormindo um profundo sono, vendo tudo indo por água abaixo, todos iam sofrer juntos por conta do erro do Jonas. Esse é o chamado sono da indolência. A indolência faz cair em um profundo sono. O que é a indolência? Quando você está pouco se importando com a situação. Você está vendo tudo ruir, mas você não faz nada. Então, não seja um indolente, não seja uma pessoa que está dormindo, vendo que tudo está se perdendo, seus filhos, sua saúde está se acabando, mas você não tem coragem de sair da tua casa e ir para a igreja para orar, para buscar a Deus, fazer uma campanha, fazer a palavra se cumprir, buscar de verdade. Você está preguiçoso, você está desanimado, você está vivendo uma vida que parece que todo mundo esqueceu de você e na verdade quem se esqueceu de você foi você mesmo, porque Deus não esqueceu de você. E eu volto a falar novamente em Filipenses, eu falo agora do capítulo 3, versículo 13 e 14, eu vou ler novamente. Irmãos, quanto a mim, não julgo já ter alcançado. Paulo, mais uma vez eu vou retificar, ele disse: eu não acho já ter alcançado tudo que precisava ou alcançado todos os objetivos que Deus tem para mim. Ele compreende isso. E é uma das coisas que você tem que fazer também. Eu tenho que reconhecer, nesse tempo de vida, pastor, quanta coisa eu deixei de fazer. Só que o Paulo toma uma decisão essa que já falei e volto a falar. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante. Você precisa esquecer teu passado. Você quer avançar? Você quer sair desse marasmo de vida? Você quer sair dessa indolência de vida? Você precisa avançar. E para avançar, você vai ter que tomar uma decisão. Que decisão, pastor? Você vai ter que se levantar. Como se levantar? Você vai precisar esquecer teu passado. Eu vou só comentar, não vou ter tempo de pregar. O Gênesis, capítulo de número 41, no versículo 51. Gênesis 41, 51. Eu ia falar de Gênesis 37, mas eu vou direto aqui no 41. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito, seu filho mais velho, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai.
Ele olha para esse filho, porque agora o ciclo de dores, de dificuldades de José passou. Agora ele é governador no Egito. E ele fala, olha, esse filho é como para mim uma marca que estivesse declarando, Manassés, o Senhor me fez esquecer todo o trabalho que eu tive. Quando você chega a um porto desejado, você, por mais que tenha passado muitas dificuldades, muita luta você passou para chegar até onde está, suportando situações com o marido, com a esposa, com filhos, com a igreja, com o pastor, com pessoas que você amava, que hoje já te odeiam, mas você continua amando ela. Quanta coisa passou. Mas o José fala, olha, eu esqueci disso, acabou. Isso para mim já não mexe mais. E uma das coisas importantes, esquecer, muitas vezes não é perdoar. José esqueceu, mas quando viu seus irmãos, voltou o sentimento novamente. Você tem que perdoar de verdade, limpar teu coração, abraçar as pessoas que você deixou de abraçar, falar com as pessoas que você deixou de falar, porque o tempo é muito curto para você ser orgulhoso demais e achar que pode viver sozinho. Mas pastor, não fiz nada demais. O José também não fez nada para ninguém, mas quem foi mudando o coração foi José. Escutemos então as palavras do sábio apóstolo Paulo. Eu faço uma coisa, eu deixo para trás o passado e vou para um alvo diante de mim. Amém? Olhe para Jesus, sua família precisa de você. Sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas que convivem com você precisam que você seja uma pessoa de confiança, não um indolente, que pouco se importa com o que está acontecendo à sua volta. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração e que essa palavra ela possa te mover você a um período de oração e você conseguir perceber que tipo de pessoa você tem sido. Eu farei esse período na minha vida em pessoal, eu vou fazer. Até o fim desse ano eu vou chegar a Deus, como faço todos os dias, vou ter um período especial de oração para que eu possa esquecer o que não deu. Porque enquanto você fica pensando no que não deu, você esquece o que deu certo, você olha como se nada tivesse sido bom, sendo que você deixa perder o valor do que deu certo por causa daquilo que não deu. Então, continue olhando para Jesus. Amém?